Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que se liga sempre aos domingos no nosso conteúdo jurídico, interagindo com a gente, mandando a sua dúvida, a sua pergunta. Olha, mais de 10 áreas do direito que o Boca no Trombone vai atendendo, sempre pelas redes sociais. E aí eu já vou fazer o convite, ó, você pegar o seu celular, abrir sua câmera e utilizar o QR Code que está na tela e te inscrever no nosso canal lá do YouTube. Os doutores que estão aqui na TV também estão por lá, com conteúdo diferenciado, hein? Então vá lá, participe e seja membro da nossa família lá no @programa Boca no Trombone lá no YouTube. Tem o WhatsApp também que está na tela para a sua comunicação. Na edição de hoje, olha só o time que está com a gente. Na área trabalhista, o doutor Pedro Guterres. Na área do direito administrativo, a doutora Aline Danelon. O direito rural, representado pelo doutor Arilei Mendes Filho. E no direito familiar, o doutor Fausto Mânica. Time completo, reforçado, para responder às dúvidas que vocês vão encaminhando para a gente. Então, direto e reto para nossa consultoria. As primeiras questões que chegam para a gente. Primeira dúvida é do direito trabalhista, para o doutor Pedro Guterres. Minha empresa não paga nada referente a CCT e nem o diferencial quando trabalhamos em feriados. Sou enfermeira e trabalho 12 por 36. Está certo, doutor Pedro? Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos meus colegas de bancada, bom dia a toda a nossa audiência da Bandeirantes. Veja só, está errado em relação às convenções coletivas de trabalho. As convenções são negociações estabelecidas entre o sindicato profissional e o sindicato patronal e tudo que é estabelecido ali tem poder de lei. Então, as verbas trabalhistas que forem preconizadas nessa negociação, elas têm que ser cumpridas pelo empregador. Então, se tu não estás recebendo direitos ali previstos, como um vale-transporte, um valor diferencial de horas extras, ou até a questão da folga, como tu mencionaste, é importante consultar um advogado trabalhista, ver o que está em aberto e buscar esse direito. Especificamente em relação ao domingo, ao feriado, o pagamento do feriado está inserido na remuneração da jornada de 12 por 36, desde a reforma trabalhista de 2017. Então, não precisa ser pago, porque ele é compensado pelas folgas excedentes e inerentes a esse regime de compensação. Obrigado, doutor. A dúvida agora é do direito administrativo. Doutora Aline Danelon, nossa especialista aqui do quadro de Direito dos Servidores, está com a gente. E a pergunta é: sou professor concursado e fui readaptado na biblioteca, realizando atendimento a alunos e projeto de leituras. Agora, o município não aceita contar esse tempo como docência. Está correta a decisão do município, doutora Aline? Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos nossos ouvintes e aos colegas que estão aqui comigo hoje. Bom, a readaptação ela acontece, então, quando esse servidor ele não consegue desenvolver a sua atividade habitual e ele vai para outro setor. Como este caso aqui, ele continua em biblioteca e tendo contato com alunos, né, e ele comenta ali também que realiza projetos, ele tem sim direito a ter este tempo reconhecido como atividade de docência e ter aí então a concessão da sua aposentadoria. Muito bom, obrigado, doutora. Direito rural é a nossa pauta a partir de agora. No quadro Garantias Agrárias, a gente está recebendo o nosso especialista, o doutor Arilei Mendes Filho. E doutora, a primeira questão que chega é: sou proprietário de uma pequena área rural. Como saber se estou obrigado a fazer a declaração do Imposto Territorial Rural, doutor Arilei? Muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Solano. Muito bom dia, telespectadores. Quem precisa fazer a declaração de Imposto Territorial Rural é o proprietário ou possuidor de áreas rurais, com algumas exceções. E uma das exceções é justamente a pequena propriedade. Mas é importante saber que, para fins de ITR, a lei determina que a pequena propriedade é aquela de até 30 hectares, na maior parte do país, e que seja trabalhada em regime de economia familiar. Algumas áreas, como na Amazônia ou Pantanal, o limite é um pouco maior. Mas a regra geral dentro da lei do ITR é que áreas até 30 hectares que são trabalhadas em regime de economia familiar estão dispensadas do pagamento do ITR e da declaração. Tá certo, obrigado, doutor. A questão agora do direito de família, quem está com a gente é o nosso especialista, o doutor Fausto Mânica. Doutor, esse telespectador, final do telefone dele é o 7443, ele diz que não quer se identificar. Recebi o inventário, mas não assinei e não fiz nada. O que pode acontecer e o que devo fazer?
não colocou muitas informações, está meio vago aqui, mas vamos tentar dar um encaminhamento para ele, né, doutor Fausto? Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano, bom dia, colegas, bom dia, telespectadores. A situação aí é se receber um crédito de inventário, tens que, se for o valor passível de declaração do imposto de renda, tens que declarar. E caso tenha recebido um formal de partilha com bens, tens que verificar o encaminhamento a ser dado, se registro de imóveis, se transmissão de bens, tens que verificar isso para levar a registro. Procure um advogado para lhe auxiliar nesse sentido aí, advogado da sua confiança. Tá certo. Obrigado, doutor Fausto. E aos doutores que vão seguir com a gente. Pode mandar sua dúvida, encaminhe pelas redes sociais, encaminhe pelo WhatsApp que vai aparecendo aí aqui na tela da Band. Espaço de opinião, o Boca no Trombone tem. Chegando a número 1 de hoje, que é assinado pelo Sindipetro RS. Bom dia, doutor Solano, bom dia, telespectadores. Nesse mês de setembro, mês em que celebramos a nossa cultura gaúcha, nada melhor do que falar sobre como desenvolver mais o nosso estado. E eu gostaria de apresentar para vocês o Pacto 25, que é uma iniciativa da Assembleia Legislativa dentro do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, que tem o objetivo de trazer a participação da sociedade para discutir projetos de desenvolvimento. E o Sindipetro RS está com propostas inscritas no contexto da transição energética justa. Estamos com propostas inscritas para a Refap, para que ela seja ampliada e que tenha capacidade de produzir diesel renovável e combustível sustentável de aviação. Então é necessária a construção de uma nova planta e adaptação de uma planta para isso. E que isso favoreça o desenvolvimento da agricultura familiar como fornecedora de matéria-prima para esses combustíveis renováveis. Também estamos com projetos para que, sendo decisão da Petrobras ou de outras empresas explorarem o petróleo aqui na bacia do Pelotas, que o governo do estado e a Assembleia Legislativa façam leis para garantir que os royalties e os outros recursos advindos da exploração do petróleo sejam utilizados para a transição energética justa e para o desenvolvimento sustentável. Então, entrem lá na plataforma do Pacto 25 e votem nas propostas do Sindipetro RS. Um bom domingo a todos e todas e até a próxima oportunidade. Muito obrigado ao time aí do Sindipetro, sempre atento às demandas da categoria petroleira. Vamos com mais uma rodada aqui com os nossos especialistas. O doutor Pedro Guterres está com a gente, doutor. E o Sérgio vai lhe perguntar assim, ó. Fiquei mais de 7 dias sem folga e no meu domingo do mês não folguei, porque deram folga num feriado. Posso ficar mais de 7 dias sem folgar um domingo, doutor Pedro? Bom dia, telespectador. Na verdade, tu não podes trabalhar 7 dias consecutivos em nenhuma hipótese. A lei é muito expressa nesse sentido, de que a cada 6 dias trabalhados é preciso ter uma folga. O que se diz na lei sobre o domingo? Se diz que o empregado tem direito a uma folga por semana, preferencialmente aos domingos. Então, essa expressão deu margem a muita discussão na seara trabalhista a respeito de se era obrigatório ter um domingo semanal ou um domingo mensal, e se acomodou essa situação, optando os empregadores por, na maioria das vezes, dar um domingo por mês para os empregados. Mas é muito interessante que o senhor consulte a convenção coletiva da sua categoria profissional, porque muitas vezes está disposto na convenção coletiva como funciona essa substituição do domingo quando não acontece a folga, ou até uma previsão de mais domingos por mês para folgar. Perfeito, obrigado, doutor. Mais uma dos servidores públicos, a doutora Aline Danelon está com a gente. Doutora Aline, a questão de funcionário público concursado, ó. As contribuições previdenciárias são para o INSS. Eu sofri um acidente de carro e fiquei com redução do movimento do meu braço. Posso solicitar o auxílio acidente sendo servidor público, doutora? Então, pode sim solicitar o auxílio do acidente devido a esse ocorrido, porque houve a redução da sua capacidade laboral. Aqui a gente tem uma situação porque as contribuições, conforme foi relatado, elas são encaminhadas, então, para o INSS.
é questão do ente público não ter o seu regime próprio de previdência social, que aí tem outras questões. Mas como você tem as contribuições encaminhadas aí para o regime geral de previdência social, que é o INSS, tem esse direito a solicitar esse benefício previdenciário. Perfeito, obrigado, doutora. Mais uma do direito rural, o doutor Arilei Mendes Filho, nosso especialista, está com a gente. E responde essa, doutor: como saber qual valor devo colocar para minha fazenda na declaração do Imposto Territorial Rural, doutor? Essas dúvidas são bastante oportunas, porque o prazo para entrega da declaração é 30 de setembro, estamos bastante próximos. O valor é o valor de mercado da terra nua, ou seja, o valor da terra sem considerarmos benfeitorias ou melhorias realizadas pelo proprietário. Os municípios normalmente possuem uma tabela indicativa de valor, então você pode consultar a tabela do seu município, se ela existir, e se estiver adequado ao valor de mercado, pode ser utilizado para preencher a declaração do ITR, mas essa tabela não é obrigatória. O importante é saber, é indicar o valor real da área que está sendo declarada. Obrigado, doutor. Mais uma do direito familiar, a gente recebe o doutor Fausto Mânica, ele que assina o nosso quadro aqui, o Casos de Família. Aneli, doutor, estamos com um processo de inventário há mais de 8 anos, sendo que um dos meus irmãos é inventariante e se aposta de todos os aluguéis sem dividir com os demais. Sinto-me prejudicada. O que pode ser feito, doutor Fausto? Bom dia, senhora Nelly. É uma situação bastante delicada aí da senhora, mas o seu advogado tem que peticionar junto ao juízo para que intime seu irmão, o inventariante, para prestar contas. Caso ele não preste contas, ele pode ser removido do encargo do inventariante, inclusive ele tem, se ele se apossou de valores, ele tem que devolver esses valores ao espólio. Tá certo, muito bom. Obrigado, doutor Fausto. Vamos para mais dúvidas aqui com os nossos especialistas. O doutor Pedro Guterres, do Pedro Mago Guterres Advocacia Especializada, está com a gente, respondendo aos trabalhadores. A Sandra, doutor, tem um funcionário há 1 ano e, nesse período, já colocou mais de 30 atestados e faltas. Agora pediu um acordo para sair, está de aviso e já deu 9 atestados nesse período. O que posso fazer? É uma empregadora aqui, a Sandra, pedindo um socorro aí, doutor. Complicado, dona Sandra. Enquanto tem muita gente desesperada procurando emprego, às vezes tem outros não muito interessados em trabalhar, não é? Veja só, se essas faltas são injustificadas, a senhora pode demiti-lo por justa causa, mesmo durante o cumprimento do aviso prévio, não tem problema nenhum. Isso vai reduzir o pagamento das verbas rescisórias que ele tem para receber e vai antecipar o fim dessa relação entre vocês para ele não ter mais que comparecer à empresa. Agora, se essas faltas estão todas justificadas por atestados, então ele de fato tem alguma situação de saúde que está impedindo dele de trabalhar. Então a senhora teria 2 caminhos: ou encaminhá-lo ao benefício previdenciário pelo acúmulo de atestados nesse período, que tem que ser de 15 dias dentro de um prazo de 60, tá? Ou aguardar, já que está bem no finalzinho dessa relação, esperar que ela termine para se ver livre desse funcionário que nós parece não estar cumprindo com as suas obrigações. Obrigado, doutor. Tem mais dúvidas agora dos servidores públicos. Aí a gente recebe a doutora Aline Danelon, ela que assina o quadro aqui Direitos dos Servidores, a Leda, lá pelo nosso canal do YouTube, doutora. Porque o governo estadual não paga aos aposentados a paridade definida em lei, doutora Aline. Olá, dona Leda. Então, a paridade é um direito de receber o mesmo reajuste dos servidores que estão na ativa. O que tem ocorrido, né? A questão é uma questão administrativa que não está sendo realizados os pagamentos e então, nesses casos, a necessidade é de procurar um advogado de sua confiança e ingressar com uma demanda judicial. Porém, a gente sabe que o governo também está procurando, diante da grande quantidade de servidores, né, que tem esse direito, acaba ingressando com ações e que levam muitos anos até serem decididos. Enquanto isso, se fica no aguardo desse pagamento. Certo, obrigado, doutora Aline. A gente tem mais dúvidas do direito rural. O doutor Arilei Mendes Filho, ele que assina o quadro aqui Garantias Agrárias, vai responder a seguinte questão, doutor. Estou em busca de um financiamento e o credor está exigindo o registro da cédula de crédito no cartório. O cartório me informou que não é necessário. Afinal, esse registro é obrigatório ou não? Tá meio confuso aqui o nosso telespectador, doutor.
Exatamente. E realmente é uma situação um pouco confusa, porque é uma situação nova. A cédula de crédito rural, que representa o financiamento, ela não precisa realmente mais de registro. Houve a liberação pela chamada Lei do Agro. Mas a garantia real que possa existir nesta cédula, seja ela uma hipoteca, um penhor ou uma alienação fiduciária, esta garantia sim precisa ser registrada. Então talvez a confusão seja aí. Você não precisa registrar a cédula em si, inclusive ela não precisa ser mais física, ela pode ser até eletrônica, mas a garantia real, se existir, esta garantia tem que ser registrada no cartório de registro de imóveis. Certo, obrigado, doutor Arilei. Vamos com mais uma do direito familiar. O doutor Fausto Mânica está com a gente. Mais um telespectador que prefere não se identificar aqui, doutor Fausto, final do telefone 2228. Meu avô tem 96 anos. A esposa dele e minha tia estão vendendo as terras dele. Elas podem fazer isso, doutor Fausto? Bom dia. Elas só podem vender com a autorização dele. Se ele estiver plena capacidade, precisa da autorização. Caso elas tenham uma procuração com poderes específicos para essa venda, ou então, se ele não tem capacidade, com uma autorização judicial, através de uma decisão judicial para autorizar a venda. Não tem como ser vendido a menos que ele não tenha conhecimento disso. Certo, obrigado, doutor. A gente tem mais dúvida do direito trabalhista. O doutor Pedro Guterres está com a gente, doutor. E o Rogério coloca a seguinte questão. Quem trabalha na área de portaria tem direito à periculosidade por trabalhar numa área que corre risco de assaltos, doutor Pedro? Bom dia, Rogério. Não, infelizmente não. Houve muito este debate na jurisprudência trabalhista quando se houve o advento do inciso do artigo 193 da CLT, que incluiu a questão do risco, a violência e a ameaça de agressão como hipótese de periculosidade. Mas a jurisprudência desenvolveu no sentido de pacificar o entendimento de que só tem direito a esse adicional os vigilantes, aqueles que têm formação no curso de vigilância, têm carteira nacional de vigilância e trabalham para empresas de vigilância patrimonial que têm autorização do Ministério da Justiça e da Polícia Federal para exercer essa tarefa, enquanto o porteiro é o empregado de uma empresa de asseio e de conservação. Tá certo. Agradeço aos doutores que comigo vão dar uma paradinha agora, sim, para tomar uma aguinha, né, dar uma refrescada e voltar, porque vamos ter mais consultoria da área trabalhista, administrativa, rural e de família aqui no nosso Boca no Trombone. OAB-RS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Transferência, emplacamento, licenciamento, não perca seu tempo. João Aurélio, 3330-2611. João Aurélio Registro de Veículos. João Aurélio, 3330-2611. Avenida Carlos Gomes, 31. João Aurélio, a grife do documento. Precatorista. Quer vender seu precatório? Empresário. Deseja comprar precatório e compensar seus débitos tributários? A Central Precatórios avalia sua situação e personaliza uma proposta. Há mais de uma década, a Central Precatórios traz agilidade e segurança na compra e venda de precatórios. Contate a Central Precatórios pelas redes sociais no @centralprecatórios ou no WhatsApp 5199-235-0849. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, muito obrigado para você que fica sempre ligadinho no nosso conteúdo jurídico. Olha, mais de 10 áreas do direito que o Boca no Trombone
responde dúvidas, auxilia você nas suas questões. Então, vá mandando, utilize, tá na tela aí o nosso WhatsApp, também use o nosso QR Code, pegue aí o seu celular, abre a sua câmera, vai lá e te inscreve agora no nosso canal lá do YouTube. Como eu disse no início do programa, os advogados que estão aqui com a gente estão também nas redes sociais, levando muito conteúdo, muita prestação de serviço para você. Vamos lá, direto e reto aqui para a nossa consultoria. O doutor Pedro Guterres está com a gente, assessorando aos trabalhadores e trabalhadoras. O Carlos, doutor, na pandemia o motorista de ambulância tem direito a 40% de insalubridade? Parabéns pelo programa. Muito obrigado, Carlos. Bom dia, Carlos. Veja só, primeiro, temos que prestar atenção que já está fazendo quase 5 anos da pandemia. Então, o prazo prescricional para postular qualquer direito decorrente daquela época já está quase terminando. Tem que correr para verificar esse teu direito. A previsão do adicional de 40% de insalubridade, ele é para aqueles casos em que o empregado adentra áreas de isolamento onde há pacientes com doenças infecto-contagiosas. Tirando isso, existe a previsão de 20% para os demais funcionários da área da saúde que atuam nas dependências hospitalares, ambulatoriais ou até de algumas clínicas, tá? O teu caso ele é bem sui generis, tu é um motorista da ambulância e no período da pandemia, se tu trabalhou transportando majoritariamente pacientes com esta doença infecto-contagiosa, é possível sim que tu tenha direito aos 40%. Vai depender da prova sobre essa exposição e dessa interpretação analógica, mas é bem plausível. Obrigado, doutor. Mais uma dos servidores públicos para a nossa especialista, a doutora Aline Danelon, o Luiz Carlos, doutora. Sou aposentado pelo INSS e como professor pelo Magistério do Estado do Rio Grande do Sul. Minha esposa é aposentada com um salário mínimo no INSS. Se eu falecer, o que ela receberia como pensão, doutora? Excelente pergunta. E aqui é muito importante fazer um planejamento, porque a gente consegue verificar que o seu Luiz já está preocupado com o futuro do seu grupo familiar, ali questionando o que sua esposa vem a receber. Então, ela vai ter sim direito a receber essas duas aposentadorias, tanto por parte do INSS e referente a esse seu regime próprio de previdência social. Porém, aqui ela vai ter redução desses valores. Por isso que eu falei que é importante já fazer uma consulta, um planejamento, para ter uma ideia concreta de qual vai ser o valor que ela vai receber e começar aí já a pensar. Talvez uma questão de reduzir os gastos ou fazer uma previdência privada, né? Um seguro de vida, alguma outra situação. Então, procure um advogado de sua confiança para poder trazer esses esclarecimentos referentes aos valores finais que você irá receber. Excelente, doutora. Mais uma do Direito Rural, doutora Arilei Mendes Filho, nosso especialista, responde sobre financiamento. Tirei um financiamento para o plantio de soja e o banco estipulou o vencimento em 30 de março do próximo ano. Mas nessa data eu ainda não comecei a colher. Isso é permitido, doutor Arilei? Não é permitido. O crédito rural tem como base que seja oportuno, ou seja, ser concedido no momento correto, mas o vencimento também deve ser no momento correto. O produtor tira a renda para pagar o financiamento com a sua colheita. Então, ele deve acompanhar o ciclo produtivo daquilo que está sendo financiado. Por isso que existem projetos que são apresentados às instituições financeiras que vão dizer em que momento ele deve ser feito o plantio e em que momento deve ser feita a colheita. E o financiamento deve acompanhar estes momentos. Então, não está correto esta atitude do financiador. Tá certo. Obrigado, doutor. Mais uma dúvida agora do direito de família. O doutor Fausto Mânica está com a gente e responde para o Sérgio Luiz, lá de Canoas. Qual o critério legal para blindar meu patrimônio que foi adquirido após o segundo casamento? Em meu primeiro casamento, deixei todos os bens para a ex-esposa e filhos. Doutor Fausto. Bom dia, senhor Sérgio. O primeiro momento aí é o regime de bens de casamento com essa segunda esposa, que pode ser a separação total de bens com pacto antenupcial, onde ficam resguardados os bens. Outro ponto importante é que a sua ex-esposa não tem comunicabilidade dos bens com os bens adquiridos após o divórcio. Os seus filhos, eles têm direito aos bens quando o senhor vier a falecer, os bens que porventura o senhor tiver naquela data. Para melhores esclarecimentos, é ideal o senhor procurar um advogado da sua confiança para fazer um planejamento sucessório.
Perfeito, muito bom. E para a gente fechar, vamos com mais uma do Direito do Trabalho para o doutor Pedro Guterres. O Fábio, doutor. Não recebi o seguro-desemprego quando me demitiram. Entrei com processo. Posso ainda receber esse seguro-desemprego, doutor Pedro? Bom dia, Fábio. Pode sim, porque se tu não recebeu no momento da rescisão, provavelmente ou tu tinha sido dispensado por justa causa ou tinha feito um pedido de demissão, o qual agora em juízo foi convertido para uma dispensa sem justa causa. Então, mesmo que tenha passado 3, 4, 5, 6 anos desse momento dessa dispensa, tu conseguindo a guia que o juiz vai te fornecer agora, tu vai pegar o teu seguro-desemprego retroativo àquele período, desde que tu tenha permanecido desempregado depois daquela rescisão. Senão, tu perde por ter tido outra renda. Doutor Pedro, agradecido por hoje. Volte sempre. Muito obrigado, doutor Solano. Um bom dia a todos os nossos telespectadores e aos meus colegas. Doutora Aline, servidores públicos agradecem a sua consultoria. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Doutora Arley, direito rural é a nossa pauta, né? Afinal, estamos no mês do gaúcho, né? É verdade. Muito obrigado por hoje aqui. Muito obrigado, grande abraço, Solano. Bom dia a todos. Doutor Fausto, direito de família sempre dá brete, né? Sempre tem casos de família aí para o senhor destrinchar para a gente. Muito obrigado por hoje. Sempre uma matéria complicada, né? Muito obrigado, doutor Solano. Muito obrigado, colegas e aos telespectadores. Muito bom. Agradeço mais uma vez, então, ao Pedro, à Aline, ao Arilei e ao Fausto, que comigo fizeram aqui nos estúdios essa edição. Bom, durante a semana, você sabe, né? A gente faz aquele bate-bola lá nas redes sociais. Mande a sua dúvida, mande a sua pergunta. Antes de tudo, né? Te inscreve lá no nosso canal no YouTube, @programa Boca no Trombone. Tá na tela, ó. Aí, ó, o QR Code para você abrir a sua câmera, né, do seu celular e te inscrever por ali, fácil, rápido, e vá conferir o conteúdo que a gente tem por lá. Tá certo? Combinado então, segunda a sexta lá, e no domingo que vem, o que temos? Temos mais uma edição do Boca no Trombone aqui na Band TV a partir das 8h30. Até lá! OAB-RS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Precatorista. Quer vender seu precatório? Empresário. Deseja comprar precatório e compensar seus débitos tributários? A Central Precatórios avalia sua situação e personaliza uma proposta. Há mais de uma década, a Central Precatórios traz agilidade e segurança na compra e venda de precatórios. Contate a Central Precatórios pelas redes sociais no @Central Precatórios ou no WhatsApp 51 99 235 0849.